Quando anunciaram uma terceira luta entre Anderson Silva e Chael Sonnen, só que dessa vez pelas regras do boxe, apesar daquele efeito de nostalgia que parece ser o principal ingrediente do marketing do entretenimento dos dias atuais, eu sinceramente não fiquei muito empolgado, porque, claro, além das provocações, só existia rivalidade entre Anderson Silva e Chael Sonnen por causa do confronto de estilos que somente o MMA pode proporcionar. Anderson dominava na parte em pé e Sonnen no chão. Era um confronto de estilos, o Muay Thai do Anderson contra o wrestling do Chael Sonnen. Sonnen estava goleando o Spider na primeira luta via wrestling, só que toda vez que eles ficavam em pé, o Anderson balançava o Sonnen. Então era claro, cada um domina sua própria especialidade. Então, tirando a possibilidade de misturar as ações, colocar Chael Sonnen para enfrentar Anderson Silva numa luta de boxe é a mesma coisa que colocar o Anderson para fazer uma luta de wrestling contra o Chael Sonnen. Cada um vai passar o carro na sua própria especialidade. A impressão que dava é que Sonnen era um porco indo pro abate. Mas vale ressaltar que esse cenário não é culpa do Anderson, já que inicialmente ele queria fazer uma luta de MMA. Quem insistiu no boxe foi o próprio Sonnen, afirmando que seria uma espécie de preparativo para uma eventual luta de boxe contra Jorge Masvidal, lá pro final do ano. Mas por causa da clara disparidade técnica que existe entre Anderson e Sonnen na luta em pé, eu tinha a impressão de que não seria uma luta de verdade. Começando pela promoção da luta. Anderson e Sonnen, que há 10, 12 anos atrás eram inimigos mortais, na última década acabaram fazendo as pazes. Inclusive eu falei a respeito disso no meu vídeo sobre a história dessa rivalidade. Então todos os demônios que ele tinha ficaram no passado, tanto que mantiveram o clima pacífico. Anderson e Sonnen praticamente não trocaram provocações. Então, como não havia animosidade, não havia rixa entre os dois, e muito provavelmente o Sonnen não teria aceitado ser uma peça de sacrifício cerimonial para a última luta do Anderson, tudo me levava a crer que a gente ia assistir um sparring ao vivo, uma luta de 5 rounds com os dois se respeitando, sem apertar o passo, principalmente o Anderson. Caso contrário, Sonnen terminaria da mesma forma que Tito Ortiz terminou quando enfrentou o Spider lá em 2021, nocauteado facilmente no primeiro round. O Tito Ortiz, que tem basicamente o mesmo estilo do Chael Sonnen. E dito e feito, vimos exatamente isso, um sparring ao vivo entre os dois. Sonnen, inclusive, parecia mais inteiro do que eu esperava. Em comparação, pelo menos ao meu ver, eu achei que ele mostrou um boxe melhor do que o próprio Tito Ortiz. É um boxe bom? Não. E, inclusive, tenho sérias dúvidas se ele vai ter alguma coisa a oferecer pro Jorge Masvidal. E a luta, sim, claramente foi um sparring. Nenhum golpe sério foi conectado, nenhum knockdown foi aplicado, somente o Sonnen foi ao chão devido a um escorregão, mas de resto nada demais. Houve até o momento que o Anderson colocou o Sonnen encurralado nas cordas, ele poderia ter apertado o passo, poderia ter nocauteado, mas ainda assim tirou o pé do acelerador e deixou o Sonnen voltar para o centro do ringue. Enfim, uma clássica luta de exibição, sparring ao vivo, e sem vencedor anunciado como não houve nocaute, ou seja, empate. E é isso, esse foi o terceiro e desnecessário último capítulo da rivalidade entre Anderson Silva e Chael Sonnen. Mas Carlos, relaxa, porque isso aqui era só a última luta do Anderson, não era para ter sido nada demais, era só uma despedida, um showzinho pros fãs. Então, pessoal, apesar de toda a promoção da luta ser voltada para isso, dizendo que essa luta seria o grande finale da carreira do Anderson Silva, que seria a última luta do Anderson Silva, a despedida dele dos esportes de combate, o próprio Spider disse que não, que é somente sua última luta no Brasil. E até disso ele não tem total certeza, porque em entrevista para o Podpah, ele falou que se aparecer outra oportunidade melhor, por exemplo, realizar o sonho dele de fazer uma luta na Arena do Corinthians com o público presente, se aparecer outra oportunidade melhor para lutar no Brasil, ele vai lutar. Isso significa basicamente que esse evento não teve peso algum, porque a principal promessa dele, que seria ser o ponto final da carreira do Spider, não vai ser concluída. E até aquela história de, vocês interpretaram mal, era só a última luta dele no Brasil, talvez nem essa parte vá ser cumprida. O que, na minha opinião, tirou todo o gosto do evento, todo o sentido desse evento. Até porque a rivalidade do Anderson com o Sonnen não precisava de um terceiro capítulo, já estava bem resolvida. Faria mais sentido, por exemplo, se fosse uma terceira luta com Chris Weidman, que aí sim ainda teria um sentido, já que a segunda luta praticamente não teve vencedor. Na semana da luta, Anderson
Anderson disse que tentou negociar uma luta contra o Chris Weidman, só que não deu pra fazer por causa do contrato dele com o UFC. O Weidman ainda tá lutando no UFC. Perguntaram também sobre o Vitor Belfort, só que mais uma vez o Anderson falou que não tem interesse em refazer essa luta, porque segundo ele, nada que ele possa fazer vai superar aquele chute na cara. Em outra entrevista, dessa vez pro MMA Fight nessa última semana, Anderson também revelou que já tá negociando sua próxima luta, que deve ser alguma coisa na Arábia Saudita. Ele até voltou a citar a luta dos seus sonhos, o combate contra Roy Jones Jr., seu grande ídolo, uma luta que ele sempre quis fazer, desde que ele era campeão do UFC. Mas o resumo da obra é esse, um sparring ao vivo que não precisava ter acontecido e que agora não faz muito sentido, já que nenhuma das promessas serão cumpridas. Não vai ser o grande finale da carreira do Anderson. E eu só digo que esse evento não foi uma total perda de tempo, porque pelo menos tivemos a luta entre Herbert Conceição e Esquiva Falcão, que foi muito boa, um confronto histórico pro boxe brasileiro. Fora isso, e fora a luta do Khalil Silva, que teve a oportunidade de lutar no mesmo card que seu pai, eu acho que esse evento foi basicamente um filler, não precisava ter acontecido. Mas é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.